Boa. Rodrigo Constantino faz parte da seleção brasileira do rádio e conversa com a audiência da Auriverde Brasil. Bom dia, Constar. Bom dia, turma da Rádio Auriverde. Até o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, andou subindo um pouquinho o tom em relação ao que vem fazendo Alexandre de Moraes no Supremo. Disse, desde 2019, Moraes resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, no inquérito do fim do mundo, usando já a expressão que Marco Aurélio Mello cunhou como único voto dissidente no Supremo a esse inquérito das fake news que cabe tudo e lá se vão 5 anos sem fim. Isso, diz Ciro Gomes, data máxima vênia não é direito, é incorreto. Está simplesmente produzindo nulidade para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores. Olha, quando até um esquerdista como Ciro Gomes ataca o que vem fazendo o Alexandre de Moraes, é sinal de que ele realmente está perdendo parcialmente a sua blindagem, a blindagem do tal sistema. O que ele fez, óbvio, não foi apenas incorreto, foi criminoso. E o problema maior, obviamente, não é levar a nulidade de sentenças contra malfeitores, e sim o próprio arbítrio, a perseguição política implacável, ditatorial aos críticos e opositores políticos do Alexandre de Moraes e do consórcio que ele representa, que é o consórcio da velha imprensa, do PT, do PSDB e, claro, o próprio STF. Veja, o Alexandre de Moraes, em mais uma dose homeopática que o Glenn Greenwald forneceu na Folha de São Paulo, ele cometeu mais um crime também, o de falsidade ideológica. Veja que ele pediu de forma anônima, mas pelo seu próprio gabinete, que censurassem lá um parlamentar, um político de oposição, se eu não me engano, do Paraná, né, o Homero. E a reação do Tagliaferro foi: só não sei como bloquear pelo TSE porque não fala nada de eleições. Ou seja, eles definiam previamente o alvo, eles escolhiam a punição, que era a censura, a perseguição, e eles só não tinham os crimes cometidos e sequer sabiam qual instrumento usar para tal perseguição. Se era o TSE, se era o próprio STF. O jurista André Marsiglia apontou: grave abrir inquérito para apurar vazamento em relação a essa investigação que o próprio Alexandre de Moraes pediu à Polícia Federal, que já acatou, para averiguar quem foi que vazou. O Marsiglia explica: se não houve hackeamento, como informado pela Folha, o inquérito se dedica a descobrir quem informou o jornal, violando o sigilo de fonte, princípio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 14º, um atentado à liberdade de imprensa. Mais um crime, né? A pergunta que fica na cabeça de todo brasileiro decente diante de tanto abuso e descalabro é quem vai parar esse homem. O que mais precisa vir à tona? Isso é que a gente pergunta, né? Para tirá-lo da cadeira suprema, de onde vem praticando crimes. A gente sabe que Rodrigo Pacheco fica rindo, gargalhando até ao lado de Alexandre de Moraes, porque é cúmplice dessa situação toda. É o grande culpado, o grande responsável por isso tudo. E tivemos nessa quinta-feira, o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, elogiando o nosso STF. Ele identifica, claro, o mesmo modus operandi do seu regime opressor e ilegítimo, que seleciona alvos e usa o arbítrio, o poder, para persegui-los, alegando que está fazendo isso para salvar a democracia contra golpistas. Isso é uma justificativa para toda a sua truculência. Assim como Alexandre de Moraes, Maduro também é imparável. Ninguém consegue pará-lo. E o Brasil caminha a passos largos para esse modelo venezuelano. Infelizmente, enquanto o próprio Alexandre de Moraes debocha de quem fala que existe um risco de comunismo em nosso país. Tudo isso seria até cômico, vamos combinar, se não fosse tão trágico. Lembrando que essa turma não sai de onde está pedindo desculpas, né? Por isso que a gente tem que se movimentar, a gente tem que manifestar, é por isso que a gente tem que ir às ruas, é por isso que tem que assinar a petição de pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, é por isso.
Não dá para... agora ele cai. Não, agora ele vai ter que sair. Agora o Pacheco vai pautar. Amigo, é o povo na rua que vai fazer a diferença. Acredite.